Guerreiros, meu nome é Adalto e estamos aqui para o Revendo a Tempo. A verdade, faremos alguns tópicos, aqueles que nós acreditamos que têm a maior probabilidade de cair na prova. Melhor seria se tivessem acompanhado as aulas, mas aqui é um lembrete, a vontade de ajudar. Vejamos aqui os pontos que nós acreditamos mais prováveis. Em finanças, derivativos, carteiras, carteira eficiente, duração, Gordon, opções e VAR. Seria impossível nós abordarmos todos os conceitos. Veremos aqui a ideia de que a UNB se preocupará com teoria. Não se preocupe em fazer contas, porque a UNB testará conceitos. Vejamos então. Derivativos. Derivativos, pelo próprio nome, deriva de um ativo. São títulos utilizados no mercado de capitais que tiveram por origem um determinado ativo. Por exemplo, as ações de uma empresa. Uma empresa desenvolve suas atividades, vende parcela dos capitais. Parcela do seu capital vale parcela do seu lucro. Um derivativo adquirido por alguém atribui a essa pessoa parcela sobre o resultado desse ativo. Vejamos então o que é que a prova pode colocar sobre carteiras. As carteiras, segundo Markowitz, Prêmio Nobel da Economia, representam a forma de você compensar riscos. Markowitz disse: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. É bastante interessante a forma como ele coloca a demonstração de uma carteira. Observem, nos pensamentos de Markowitz, nós temos uma carteira quando existe mais de um derivativo. Entretanto, esses derivativos devem ter correlações contrárias. Um exemplo bastante interessante, sorvete e chocolate quente. Pensando que aqui nós estamos em janeiro, aqui nós estamos em julho, e aqui nós estamos em dezembro. Em janeiro, sorvete vale muito, em julho vale pouco, em dezembro sorvete vale muito. Em janeiro, chocolate quente vale muito, em julho, em janeiro, chocolate quente vale pouco, em julho vale muito e em dezembro vale pouco. Investir nesses dois derivativos ao mesmo tempo vai fazer com que o seu risco diminua. Observem, guerreiros, dois derivativos arrojados, com alto grau de desvio, mas os dois juntos levam a um investimento conservador. Vamos ver o próximo. O conceito de carteira eficiente. Carteira eficiente é aquela que atribui o maior retorno dado um nível de risco. É muito improvável que esta questão não caia na prova. Em todas as provas do Banco Central, sempre haverá uma questão de carteira eficiente. O concurseiro, ele observa que eficiente é aquele que dá o melhor resultado dado os insumos existentes. O investidor escolhe um nível de risco e para um dado nível de risco, ele quer o melhor resultado. A duração. Duração é outra questão bastante comum nas provas da UNB. Duração é o período que se espera um determinado investimento pré-fixado tenha na realidade. Observem, um exemplo que já caiu na prova do Bacen. Um investimento que espera resgatar 1.000 e que paga cupons, que são retornos temporais, de 150. Suponhamos que, para o investimento inicial, tenha se tratado 4 anos. 4 anos para que eu retorne os 1.000. Entretanto, os pagamentos intermediários que eu vou recebendo nos períodos, ou seja, os 150, podem ser reinvestidos. E uma vez reinvestidos, também trarão um resultado. O resultado dos reinvestimentos atribui ao investimento como um todo
um prazo menor do que o prazo inicialmente acordado. Segundo Gitman, valor do dinheiro no tempo. É muito melhor que eu tenha uma parte do retorno agora. O retorno que eu tenho me permite uma reaplicação, que vai fazer com que o investimento inicial tenha um prazo menor. Guerreiros e guerreiras, e se eu não tiver um prazo final? Como acontece no caso das ações? Investimento em ações é um investimento que não tem um prazo final para o resgate. Investir em ações é investir com o objetivo de um retorno constante, mas nunca o retorno do principal. Como é que eu valorizo uma ação, eu dou valor para uma ação sem que haja um prazo final? Se eu utilizasse o caso anterior como Gordon, para um pequeno exemplo, é muito fácil eu pegar esses valores e trazer a um valor presente. Eu tenho o prazo, eu tenho a taxa, mas em Gordon nós queremos atribuir um valor a uma ação, e este valor é um título que não tem vencimento. A teoria é bastante interessante. Parte do lucro de uma empresa fica no patrimônio líquido. Exemplo, parte do lucro será distribuído como dividendos, mas parte do lucro fica na empresa, fica no ativo da empresa. Este ativo, potencializado pelo lucro, fará com que o próximo resultado seja maior. A base de Gordon é que eu tenho um valor de dividendos constantes, um valor atribuído a um dividendo constante, crescimento constante, dividido pela taxa de retorno, menos o retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo vai fazer com que o meu resultado aumente e o valor da ação possa ser menor. A parte do lucro que foi mantida no ativo faz com que o ativo na próxima vez renda mais. Portanto, percebam, se eu tenho um dividendo constante, a ideia de receber um dividendo de forma constante, somente calcula Gordon quando você imagina um dividendo de forma constante. Ou seja, nós teremos aqui um dividendo atribuído de forma constante. Esse dividendo é dividido pela taxa de retorno de oportunidade do mercado, menos um G, que se atribui ao fator de reaplicação de lucro. Observem, se eu pego parte do lucro e reaplico no ativo, este ativo irá contribuir para um resultado maior. Portanto, a partir do momento que o dividendo se estabelece de uma forma de crescimento constante, divido este dividendo por uma taxa de retorno esperada, menos o G, que é uma estrutura de reaplicação desse dividendo, um aumento do lucro. Vejam, o denominador ficará menor. Um denominador menor faz com que uma ação valha mais. Outra questão sempre presente nas provas do Bacen refere-se a opções. Opções de compra e opções de venda. Opções de compra e venda representam uma opção do comprador, alguém que quer investir no mercado de capitais e que quer ter o poder de mando. Eu adquiro opções, ações de uma pessoa e pago a ela um prêmio. Adquiro o direito de comprar essas ações, se eu quiser, na data do vencimento. No mesmo momento, eu adquiro uma opção de venda, ou seja, um contrato de venda para alguém. Pago um prêmio a este alguém. Portanto, o direito de mando frente a ele também é meu. Adquirir uma opção de compra, adquirir uma opção de venda. Rapidamente, contrato um título a 10 e pago um prêmio de 2. Contrato que venderei esse título a 12 e pago um prêmio a quem contratou comigo. No dia do vencimento,
Se no mercado esse título estiver a 5, eu não exerço essa compra. Compro fora e vendo para quem acertou a 12. Em caso inverso, se esse título estiver valendo 15, eu exerço a compra, exerço efetivamente a compra, e ao invés de vender para esse por 12, eu vendo ao mercado por 15. Por fim, VAR, Value at Risk, valor ao risco de mercado. Primeira teoria importante, valor ao risco de mercado. Observem, temos dois tipos de VAR, dois tipos de cálculo de VAR. Podemos calcular o VAR da forma analítica, ou seja, fórmula, ou podemos calcular o VAR, o mesmo VAR, numa simulação Monte Carlo. São dois métodos de cálculo de VAR. O cálculo analítico oferece uma imprevisibilidade maior, tendo em vista que nós também vamos supor a volatilidade da operação. O cálculo de simulação Monte Carlo envolve milhares de suposições. E dessas milhares de suposições, a volatilidade aparece no próprio exercício. É lógico que o método a ser utilizado dependerá das suas disponibilidades, seu conhecimento, até mesmo de sua experiência. Alguém que já conhece muito aquele derivativo, aquele ambiente, pode se socorrer do VAR analítico. Alguém que não tiver muito conhecimento ou até mesmo quiser ficar mais seguro com o resultado, poderá fazer o VAR de simulação Monte Carlo. A simulação Monte Carlo permite que você observe a curva normal, o resultado final da simulação, e tenha uma ideia mais clara da abertura ou fechamento da saia da curva normal. Guerreiros e guerreiras, tendo em vista a característica da UNB, fique atento a conceitos. Não se preocupe tanto com contas, mas verifique o conceito de cada uma dessas variáveis que nós vimos. Atente-se ao material de aula e reveja tudo o que nós passamos para vocês. Uma boa sorte, conte com a gente, obrigado.